Olá a todos, eu me chamo Matheus, sou pesquisador do projeto de iniciação científica da Universidade de Brasília e vou apresentar para vocês um pouco sobre o meu artigo, no qual tive como temática aí análise de auditoria e Big Data em relação aos tribunais de contas da região norte. Vamos lá. O tema central do artigo foi a análise de Big Data em auditoria governamental à luz dos tribunais de contas da região norte. Para termos uma referência geográfica, aqui tem um mapa dessa região. Ela tem 7 estados, embora o número total de tribunais de contas chegue a 8. Isso acontece pelo fato do estado do Pará conter um Tribunal de Contas do Estado e um Tribunal de Contas do município. Isso acontece porque, antes da Constituição Federal de 88, alguns municípios criaram seus próprios tribunais, como é o caso do Tribunal de Contas do próprio Pará, do Rio de Janeiro e do Estado de São Paulo. Com a entrada da Constituição, o texto da Carta Magna não permite que municípios criem seus próprios tribunais, muito embora também não obrigue que os que já criaram extingam esses órgãos. Bom, para fazermos aqui uma contextualização da nossa pesquisa, eu vou trazer aqui alguns breves parágrafos que resumem um pouco o desenvolvimento dessa pesquisa. Então, em um contexto de análise dos ciclos governamentais como forma de perpetuação política, a transparência surge como figura fundamental, tendo em vista que ela é uma importante ferramenta na diminuição da assimetria informacional entre governos e governados. Nesse cenário, papel relevante tem os tribunais de contas, pois são eles um dos responsáveis pela fiscalização contábil, financeira e orçamentária das informações prestadas por pessoas que administram recursos públicos. No entanto, dado o recorrente aumento de recursos públicos utilizados no setor público brasileiro, os tribunais foram obrigados a modernizarem suas atividades com a utilização de novas ferramentas tecnológicas. No caso aqui, nós temos o Big Data. Nesse contexto, a identificação dos esforços empreendidos pelas cortes de contas em modernizar suas atividades ganha relevância. Portanto, o objetivo desse trabalho é mapear as práticas de análise de dados contábeis e fiscais, utilizando técnicas de automação, tal qual o Big Data, por parte dos tribunais de contas da região norte do Brasil, em um total de 8 tribunais, haja vista ter sido incluído o Tribunal de Contas do município do Pará, como foi dito anteriormente. Um exemplo que nós podemos trazer aqui dessas melhorias, primeiro nós precisamos entender que no tipo de governo que nós temos, é fundamental que o governante preste esclarecimentos, preste transparência aos governados. E, como contrapartida, os governados têm interesse, nessas informações. E aí nós temos, no caso em análise, o Tribunal de Contas, que é um órgão responsável por auxiliar o executivo nessa transparência. Nós temos um exemplo, que é a Emenda Constitucional 45, que trouxe como um dos princípios da administração pública o princípio da eficiência, fazendo aí com que os tribunais e a própria administração pública no geral pensem em ferramentas tecnológicas que ajudem nessas tarefas. Como metodologia, falando da metodologia, foi feita por meio de um levantamento bibliométrico, em que buscou-se, em um primeiro momento, identificar as principais contribuições da literatura contábil nas revistas dos respectivos tribunais de contas da região norte. Portanto, em uma amostra de 2011 a 2021, os indicadores bibliométricos utilizados abrangem número de publicações, ano, temática, palavra-chave, metodologia empregada, número de autores e gênero. Com relação à forma de obtenção dos dados, foram acessados os portais eletrônicos de cada tribunal de contas analisados e, com base em um banco
de palavras-chave, buscou-se publicações científicas, órgãos ou notícias que se referissem aos esforços empreendidos pelos respectivos tribunais, né, na modernização tecnológica de suas atividades. Além disso, foi realizada uma análise dos acordos divulgados pelos respectivos órgãos, que também abrangeram a discussão sobre a auditoria tecnológica.